Toda vez que um avião cai, todo mundo fica maluco falando: como assim o avião é seguro se ele cai e todo mundo morre? Bom, no Brasil, pelo menos a última vez que aconteceu um acidente aéreo de passageiros em uma empresa brasileira foi há 13 anos atrás. E o carro que você tanto acha seguro, acabou de acontecer um acidente letal nesse exato momento que você assiste esse vídeo. Então, o avião é mais seguro. Embora o medo de voar não seja incomum, especialmente quando se considera todos os filmes de terror envolvendo aviões e acidentes aéreos, a maioria das evidências sugerem que as chances de estar em um acidente aéreo real são extremamente baixas. Na verdade, as chances de estar em um acidente fatal são de 1 em 11 milhões. Nos raros casos em que os aviões caem, o corpo humano entra em um modo de sobrevivência um tanto quanto assustador. O que as vítimas sentem momentos antes de um acidente como esse? Saiba agora. 1. Às vezes, os passageiros não recebem nenhum aviso de que o avião está caindo. 2 fatores podem determinar se os passageiros são ou não informados sobre um acidente de avião iminente, se o piloto está no controle do acidente e o que está causando o acidente. Se o piloto está lutando para manter o controle, o giro e a manobra podem fazer com que os passageiros percam a consciência. No entanto, se o piloto tem o controle e está se preparando para um acidente controlado, é geralmente dito aos passageiros para se prepararem para o impacto ou citam o protocolo para lidar com uma emergência. Mas esses tipos de acidentes em particular não tendem a ser fatais. Se a causa do acidente for repentina, como uma explosão de um motor pegando fogo, é muito improvável que um passageiro permaneça consciente por mais do que alguns minutos. 2. O corpo humano muda para o modo de luta ou fuga. A resposta de luta ou fuga geralmente ocorre em situações traumáticas ou que induzem pânico. Adrenalina e norepinefrina são liberadas pelas glândulas suprarrenais, fazendo com que a frequência cardíaca aumente, os pulmões trabalhem mais e o corpo sinta menos dor e estresse muscular. Os neurônios no cérebro começam a disparar, dizendo ao corpo que ele precisa se mover imediatamente para maximizar a chance de sobrevivência. Tudo isso tem um único objetivo: manter a pessoa viva, preparando-a para a fuga ou defesa. Mas, digamos que isso pode ser pouco útil em caso de acidentes aéreos. 3. Os passageiros podem experimentar uma breve sensação de ausência de peso. Em acidentes onde o avião mergulha ou faz uma curva fechada, o corpo pode parecer sem peso dentro do avião. O corpo se levanta do assento, membros flutuam e objetos pairam como se estivesse no espaço. O interessante é que, mesmo com essa sensação, o corpo não está realmente sem peso. Isso é apenas uma sensação mesmo. Acontece é que o corpo está caindo de tal forma que parece sem peso em relação ao avião. Não é como estar no espaço ou em um simulador de gravidade zero, e pode acontecer apenas por um breve instante. Um sobrevivente de um acidente aéreo relatou uma vez essa sensação da seguinte forma. Ele disse: "Você é jogado para o alto, tudo fica sem peso e tudo dentro do avião começa a flutuar. É como uma cena bizarra em que você pensa: estou em um filme espacial e nada vai acontecer." 4. O corpo se prepara para o impacto. Embora os passageiros sejam orientados a se preparar para o impacto em pequenos acidentes, estar na posição orientada pode potencialmente causar mais mal do que bem em um acidente grande.
Alguns céticos insistem que o impacto do acidente pode ser suficiente para quebrar a coluna vertebral e outros ossos, bem como danificar órgãos quando na posição de preparação. No entanto, os especialistas sempre recomendam o uso de cintos de segurança para o impacto, pois a alegação de que isso pode matar uma pessoa mais rápido é absolutamente falsa. Na maioria dos casos, as posições com o cinto de segurança protegem o corpo humano de ferimentos graves na cabeça, ossos quebrados e morte. 5. A descompressão explosiva pode destruir o corpo. Na maioria dos aviões modernos, a cabine é pressurizada para que os passageiros subam e desçam em altitude sem desconforto ou dano físico. Quando uma explosão abre um buraco no avião e a bolha de pressão da cabine estoura, algo chamado descompressão explosiva acontece. Na prática, a diferença de pressão que acontece quando entra ar de fora do avião enquanto ele está no alto ocorre tão rápido para um ser humano que rasga seu corpo. Com toda a probabilidade, uma pessoa já estaria inconsciente no momento em que esse impacto ocorresse. Vale ressaltar que a descompressão explosiva geralmente requer que um buraco muito grande apareça instantaneamente no avião, para que a diferença de pressão destrua as coisas rapidamente. 6. O cérebro pode retardar o momento do impacto. Pessoas que sobreviveram a acidentes de avião descreveram o tempo desacelerando ao redor delas. Quando o cérebro humano sente que coisas seriamente terríveis estão acontecendo, ele começa a ajustar a maneira como captura memórias, absorvendo mais coisas mais rápido para tomar decisões mais rápidas. Ao pensar no passado, uma pessoa terá uma memória mais lenta, porque simplesmente há mais do que o normal para lembrar. Este é um fenômeno chamado de aumento de acúmulo de memória ou percepção de câmera lenta. 7. Se o avião fizer uma curva fechada, os passageiros podem perder a consciência. Quando o avião entra em uma inclinação acentuada, uma curva em espiral ou um mergulho muito profundo, enormes quantidades de força G são exercidas sobre o corpo. Conforme o avião atinge a velocidade terminal, o corpo não consegue mais compensar a força bruta infligida a ele. Os passageiros podem perder a visão, depois perder a noção de onde estão e do que está acontecendo, antes de finalmente ficarem inconscientes. 8. O avião provavelmente pegará fogo. Quando um voo da United Airlines fez um pouso forçado em 1989, o avião foi rapidamente engolido pelas chamas. O sobrevivente Brad Griffin lembrou: "O avião está se desintegrando. Tudo está começando a ficar cinza. Está ficando difícil respirar." Os investigadores descobriram mais tarde que quando o fogo atingiu a cabine, ele sugou todo o oxigênio e as chamas se espalharam rapidamente, enquanto o combustível era pulverizado por toda parte. O acidente resultou em 109 fatalidades, com 184 sobreviventes. Em acidentes na água, a hipotermia pode ocorrer em minutos. Sobreviver a um acidente de avião na água provou ser extremamente raro ao longo da história da aviação. Quando um voo da US Airways pousou com sucesso no Rio Hudson em 2009, foi considerado um milagre. No entanto, naquele mesmo ano, um voo da Air France caiu no oceano em uma velocidade tão alta que matou todos os 228 passageiros a bordo. A capacidade de sobreviver a um acidente na água normalmente se resume a se o piloto consegue ou não manter o controle do avião, como no caso do pouso no Rio Hudson. Parece que o oposto seria mais fatal, mas não é. Especialistas dizem que
Um pouso na água em uma aeronave que está em voo fora de controle provavelmente seria insuportável. Eles também dizem que, para sobreviver a um acidente de avião, as pessoas precisam ser capazes de escapar e chegar a um ambiente seguro. Um pouso na água elimina todas essas possibilidades. Uma das principais causas de morte em acidentes aquáticos é a hipotermia. A hipotermia acontece quando a temperatura do corpo atinge abaixo de 35 graus Celsius. Isso pode acontecer rapidamente quando você está submerso em água fria do mar, especialmente à noite. Quando a temperatura de uma pessoa fica tão baixa, os órgãos internos podem começar a falhar em minutos. 10. Corpos e assentos podem ser sugados para fora da aeronave. Em um acidente violento, os assentos do avião podem se soltar e criar uma espécie de efeito sanfona, com fileiras dobrando umas sobre as outras. Não apenas os assentos podem ser jogados para fora do avião quando ele cai, mas em alguns casos, o avião também pode se despedaçar no ar antes mesmo de tocar no solo. Quando um avião se despedaça e um rasgo ou furo causa a descompressão, essa mudança de pressão pode ser suficiente para sugar um corpo ou até mesmo um assento inteiro para fora do avião e para o ar livre. Aqueles que veem esses corpos e assentos separados nunca esquecem. Um capitão da Guarda Aérea Nacional que auxiliou vítimas de acidentes aéreos relatou: "Em um acidente resgatando as vítimas, entrei na aeronave e contornei um banco de assentos em que as pessoas estavam deitadas além de qualquer esperança. Alguns estavam deitados de costas, bocas abertas em expressões de medo, um sobre o outro, abraçados. Alguns tinham abaixado a cabeça como se estivessem em profunda meditação ou oração." 11. Bagagem de mão pode ser perigosa. 41 passageiros morreram durante um acidente em Moscou em 2019 por culpa de alguns passageiros. Em vez de fugir do avião imediatamente, vários passageiros ficaram para trás para recuperar sua bagagem de mão, mas não conseguiram escapar. Além disso, há milhares de relatos todos os anos de passageiros feridos por queda de bagagem durante fortes turbulências, o que pode indicar condições ainda mais perigosas no caso de um acidente real, quando a bagagem e outros itens a bordo do avião podem ficar no ar. 12. Em alguns acidentes, os passageiros podem ter tempo para escrever uma nota de despedida. Ao pesquisar sobre acidentes aéreos, os investigadores notaram que muitas pessoas relatam pensar em seus entes queridos e nas vidas de outras pessoas que estão deixando para trás. Uma dessas histórias envolveu a queda do JL-123. Esse avião japonês demorou um bom tempo para cair em 1985 e, enquanto ele caía, muitos passageiros escreveram longas cartas, poemas e pensamentos pessoais. Um bom número dessas cartas sobreviveu e todas contam histórias assustadoras de medo, esperança e desejo para os outros. Apenas 4 pessoas a bordo sobreviveram. Até a próxima. Obrigado.